Então o pastor ele tem muitas vezes que ficar administrando tudo, sendo cobrado, mas eu não vejo eles oferecerem ajuda para o pastor. Eu vejo só cobrança, cobrança, cobrança. E aí eu abro o espaço aqui para você que é pastor da Igreja Maranata. E quiser, diga se eu estou mentindo. Se o presbitério está ligando para te oferecer ajuda ou se ele só liga e manda mensagem pelos coordenadores para fazer cobranças. É só cobrança. Na sociedade, cobrança. No trabalho, cobrança. Na escola, na faculdade, cobrança e provas e tarefas e tudo. Aí você vai para a igreja. Eu vou agora tirar aqui um tempo de refrigério para minha alma. Aí vem um líder cobrando. Está no ar. News. Olá, meus irmãos. Desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Vou comentar uma mensagem do pastor Diniz Preste em um seminário onde ele estava falando sobre obediência e prática. Este vídeo eu recebi, este trecho do vídeo, e acho que vale a pena comentar com vocês, ok? Eu vou trazer para vocês a fala do pastor Diniz Preste, exatamente como ele falou. Então eu transcrevi, está aqui do meu ladinho, e vou comentar com vocês. A aula é sobre obediência e prática, e como quem acompanha o nosso trabalho deve saber, as seitas religiosas, elas têm esta mensagem como uma mensagem fundamental. Por quê? Porque é muito importante que as pessoas obedeçam sem questionar. Questionar não é uma coisa bem-vinda nas seitas religiosas. Então, se eu não posso questionar, então eles já vão se antecipando. É melhor você nem pensar, é melhor você nem raciocinar. Porque se você tiver alguma dúvida, você não vai poder perguntar, porque senão isso vai pegar mal para vocês. Então é melhor você simplesmente aceitar o que eles passam como sendo a vontade de Deus e abaixe a sua cabeça e aceite as coisas que eles estiverem ensinando e dizendo: foi uma revelação de Deus, Deus quer assim, seja obediente. Muito bem, então vamos à aula aqui do pastor Diniz Preste. Ele começa dizendo o seguinte: a revelação tem que prevalecer sobre aquilo que nós pensamos. Temos que ter esta humildade. Então, o que é a revelação? A revelação é aquilo que eles dizem que é de Deus. E você pode perguntar se aquilo é de Deus mesmo, mas como assim é de Deus? Isso é de Deus mesmo? Você não pode perguntar. Se você questionar, você está na razão e você não está na revelação. Então é uma coisa bem interessante, porque eles fazem de uma forma que eles te impedem até mesmo de duvidar se o que eles estão dizendo que é de Deus, se é de fato de Deus. Vamos a um exemplo aqui para facilitar as coisas. Imagine vocês que a Bíblia diga uma coisa e eles digam uma coisa diferente. O que vocês acham que vai valer? O que a Bíblia diz ou o que eles dizem? O exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte. Então, Deus revelou para a liderança da Igreja Maranata que o homem não pode usar barba. Aí você olha para a Bíblia e o que você encontra? Que os homens de Deus na Bíblia usavam barba. E que a própria lei faz referências que são contrárias a quem corta a barba. Seria ao contrário. E aí, mas você pode perguntar? Não. Se você perguntar, eles vão dizer: olha, esta é a revelação de Deus. Mas a Bíblia diz diferente. O que vale? O que vale é o que eles ensinam. Então, como toda seita, eles têm uma fonte de autoridade que está paralela à Bíblia. Não está na Bíblia. É a fonte de autoridade, é a revelação que eles têm. E que chega ao ponto de se sobrepor ao próprio texto bíblico. Compreenderam? Então, por isso, Diniz Preste ele diz o seguinte, que a revelação, o que é a revelação? É a vontade deles, é a palavra deles, é aquilo que eles dizem que é de Deus, ainda que não confira com a Bíblia. Então, a revelação ela tem que prevalecer, ela tem que estar acima daquilo que nós pensamos. Então, você não pode nem sequer pensar: poxa, mas isso
não é bíblico? Não. Aceite o que eles ensinam e não questione. A ideia é essa. Então, esta é a razão desta aula, é fazer com que as pessoas parem de pensar, parem de raciocinar e que evitem fazer perguntas, porque muitas vezes eles não têm respostas. Mas vamos lá. Ele continua dizendo o seguinte: eu vejo às vezes no meio das ovelhas, eu acredito que não tenha isso no meio de pastores, mas a título de ilustração, assim, aí ele vai contar, então, 2 exemplos de críticas que eles receberam. E ele diz que eles receberam essas críticas das ovelhas. O que são as ovelhas? É a base da pirâmide. São as pessoas que estão ali trabalhando, limpando, cuidando e financiando a igreja. Tá certo? São as pessoas que estão lá na base. Ele está dizendo que essas críticas eles receberam das pessoas que estão na base, que não foram de pastores. Então ele diz o seguinte, ele vai contar 2 críticas que eles estão recebendo. A primeira, ele diz assim, alguém falando com ele, né? Alguém da base. Ah, pastor, eu não concordo com a escola bíblica, o formato da escola bíblica. E aí a resposta dele para esta pessoa é a seguinte: eu vou perguntar para você o seguinte, a ideia que você tem de escola bíblica, você acha que seria unanimidade para todos? Então, inicialmente ele diz para a pessoa que não está gostando do formato da escola bíblica, ele diz o seguinte, olha, nós não vamos mudar. Por quê? Porque não tem como atender à vontade de todos. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, por que não pelo menos procurar conhecer a vontade de todos? Não é? Poderia ter uma enquete e dizer, o que vocês acham que nós poderíamos então mudar o professor da escola bíblica, mudar o formato? O que os irmãos da igreja pensam? Só que o seguinte, o que os irmãos da igreja pensam não interessa. Vocês vão se lembrar aqui, eu até pulei, né? Quando ele começa, ele diz, temos que ter esta humildade. Então, quando ele diz que as pessoas têm que obedecer, que tem que prevalecer aquilo que eles trazem como revelação, e ninguém deve pensar que tem que ser humilde, na verdade, essa ideia de humildade é que você tem que ser humilde. Quem tem que ser humilde é você para aceitar o que eles dizem que é de Deus. É para você não questionar, é para você abaixar a cabeça e dizer sim, Senhor, amém, sim, Senhor. Vamos fazer do jeito que você está dizendo. Mas a humildade, ela não é um exemplo que você observa na liderança. Inclusive ali no presbitério onde está o pastor Diniz Preste. Por quê? Porque eles... o exemplo que eles dão é de soberba, porque eles não aceitam a opinião de ninguém. Esta própria mensagem mostra a falta de humildade, de não aceitar nem crítica e nem sugestão. Inclusive, em uma escola bíblica recente, uma irmã mandou uma sugestão, inocentemente, coitada, mandou uma sugestão sobre a questão de terminar a escola bíblica no horário marcado, e ela levou uma bronca daquelas. Por quê? Porque a liderança ela não tem a humildade para reconhecer nem quando erra. Então, eles extrapolam o horário, a irmã estava certa, eles extrapolam o horário, mas em vez deles reconhecerem, irmã, de fato, a gente tem extrapolado aqui o horário por conta dessa situação, mas a ideia aqui é terminarmos na hora certa, nós compreendemos as necessidades das pessoas, especialmente das mulheres que têm os seus afazeres, que têm o almoço para fazer e tudo, né? Então, em vez deles serem humildes e aceitarem a palavra da irmã, não, ao contrário, eles se levantam e humilham a pessoa que deu a sugestão. Então, quando o pastor Diniz Preste diz, temos que ser humilde, na verdade ele diz, você tem que ser humilde. Se você quer falar em humildade, a melhor forma é você dar exemplos e não dizer que as pessoas têm que ser humildes. Dê um exemplo, mostre com a sua vida. Por exemplo, eu acho que seria um grande exemplo de humildade a cúpula da Igreja Maranata, a qual pertence o pastor Diniz Preste, reconhecer que foi um grande erro processar ex-membros. Foi um grande erro, talvez um dos maiores erros que eles tenham cometido desde a época dos escândalos de 2013, os escândalos de corrupção que todos conhecem
a corrupção que aconteceu dentro da cúpula da Igreja Maranata. Então, o que aconteceu? Em nenhum momento eles foram humildes para reconhecer os erros, para poder admitir as falhas, para confessar, para se arrepender e para pedir perdão. Eles acabaram tentando esconder todas as coisas, inclusive até o processo eles conseguiram colocar em segredo de justiça para que ninguém tivesse conhecimento. Tentaram manter aquela aparência de que não, foi alguma coisinha aqui, mas está tudo bem. As pessoas que continuaram dirigindo a igreja estão totalmente limpas de qualquer mácula. E então não houve nenhum tipo de reconhecimento, de pedido perdão, nem de confissão, nem nada. Então, quer dizer, a gente não conseguiu observar a humildade nessa ocasião. Aí, mais para frente, eles começaram então, na época, eles processaram até a mídia, os jornais que publicavam os resultados das investigações e tudo. Saíram processando um monte de gente e daí para frente eles criaram este hábito de sair processando as pessoas. E muitos membros que ficaram indignados com toda aquela situação e começaram a se manifestar em redes sociais. O que aconteceu? Começaram a ser processados também. E daí para frente, então, surgiram as pessoas que não foram aceitando essa forma de serem coagidos a ficarem calados e persistiram, e eles continuaram processando e daí as coisas foram só piorando, e chega ao ponto que está hoje, né? Hoje mesmo eu abri o comentário do canal, acho que foi no canal Solon Pereira, e uma irmã comentou o seguinte: olha, eu comecei a frequentar a igreja agora, tem poucos dias ou semanas, mas então eu, consultando aqui a internet, eu conheci o canal. E aí eu fui tendo conhecimento do que é a Igreja Cristã Maranata. Então o que acontece? Tudo começou com esses processos. Até mesmo a nossa participação nas redes sociais vieram destes processos. Eu sempre conto essa história. Já contei, inclusive, nos meus testemunhos. Um belo dia eu abri o Facebook e eu vi uma pessoa pedindo dinheiro. Foi até o Reginaldo Nogueira, que estava passando por um momento difícil, e ele pediu uma contribuição para as pessoas para poder pagar o advogado, porque ele estava sendo processado pela Igreja Maranata. Eu já estava afastado de negócio de Maranata há muito tempo, nem era seguidor de nada, não conhecia Joaquim, não conhecia ninguém. Eu não sabia nem mais quem eram os pastores da cúpula da igreja. Não tinha a menor ideia de quem era Dinice Preste. Mas quando eu vi aquilo, eu pensei, poxa, mas que injustiça, não é? Uma pessoa processando uma pessoa, que está numa dificuldade financeira, que falta de misericórdia, que injustiça. Eu achei aquilo. E então eu procurei até me inteirar da situação e fui ver que realmente era uma grande injustiça. Então por que você está sendo processado? Porque você está comentando o absurdo que aconteceu em 2013? Ou seja, falta de humildade absoluta lá atrás, falta de humildade quando processa os jornais, falta de humildade quando processa os ex-membros. E aí, eu vendo tudo aquilo, eu também comecei a gravar os primeiros vídeos, até para poder falar apenas das doutrinas básicas. O que aconteceu? Me processaram 1, 2, 3, 4, processaram Roseli, processaram Igrejas Celeiros, e as coisas foram só piorando. E em todo este tempo, eles nunca tiveram a humildade para reconhecer que isso foi um grande tiro no pé. Que foi um dos maiores erros que eles cometeram, foi usar a justiça para tentar calar as pessoas. Porque não funcionou. Hoje você vê uma multiplicação de pessoas que hoje já têm mais coragem de falar, já temos já vários canais. A Igreja Maranata acabou sendo reconhecida pelos grandes nomes das principais igrejas evangélicas do Brasil, já passa a ser reconhecida como uma seita. Elas estavam ali, estava tudo certinho, mas aí quando começa, eu fiquei até bem impressionado. Vou compartilhar aqui com os irmãos um fato, que foi o seguinte: eu criei um canal de cortes apologéticos
né? O canal está começando agora, ainda com em torno de 100 inscritos. É um canal ainda que está dando os primeiros passos. Eu aproveitei uma conta que eu já tinha. Então este canal ele é meu, de fato. Não é de outra pessoa, o canal é meu, mas é de uma conta que eu já tinha, porque eu tinha já algumas contas para poder trabalhar, que eu tenho outros canais também. Então eu aproveitei essa, só fiz o ajuste e ele já está funcionando. Só que como é um canal de cortes, eu precisava entrar em contato com as pessoas dos grandes canais para poder pedir a autorização de utilização de trechos dos vídeos dessas pessoas. E vejam só o que, para minha surpresa, eu não era mais um desconhecido. Não era mais um desconhecido. Então, quando eu ia falar com essas pessoas, além deles já me conhecerem, eles já conheciam também a Igreja Maranata. E mais, houve assim uma disposição em ajudar que eu nunca imaginei que pudesse ser assim. E então eu percebi como o trabalho que foi feito por nós e por outras pessoas que nos antecederam, como, né, o próprio Reginaldo Nogueira, mais tarde veio Júnior Magalhães, tivemos outros canais aí também trabalhando, mas com o irmão Joaquim, não só no YouTube, mas especialmente no Facebook, nas redes sociais. Então, como a coisa funcionou para tornar a Igreja Maranata conhecida e reconhecida como uma seita religiosa pelas principais igrejas do Brasil e pelos principais nomes que trabalham com seitas religiosas. Então, se você acompanhar o canal de Cortes Apologéticos, você vai ver que nós estaremos retirando trechos de canais de pessoas muito reconhecidas nacionalmente. E eu quero dizer para vocês, todos autorizaram os cortes, já nos conheciam e tiveram toda a disposição. Eu fui recebido assim, não, pode tirar os trechos à vontade, não tem problema, pode compartilhar. Já sabemos o que é a Igreja Cristã Maranata. Eu fiquei surpreso com essa notícia e com este fato. Estou compartilhando aqui com vocês, tá bom? Então, como foi que isso aconteceu? Falta de humildade. Porque se lá atrás eles tivessem sido humildes o suficiente para poder reconhecer, erramos, nos arrependemos, pedimos perdão, e então vamos começar novamente, vamos fazer as coisas certas daqui para frente. O que está faltando? Ah, não, agora temos que ser transparentes. Vamos ser transparentes. Não, eles preferiram elevar o tom e processar as pessoas de um modo soberbo, como se eles estivessem certos, como se as pessoas que estivessem criticando fossem as erradas, estivessem manchando a imagem da igreja que na verdade foi manchada por eles próprios. Então, uma soberba, uma arrogância, uma falta de humildade tremenda. Só que o resultado disso qual foi? Esse que eu disse para vocês agora. Hoje a Igreja Maranata, além de ter assim vindo em queda livre todo este tempo, só diminuindo, só perdendo membros, sem pastores agora para substituir, mesmo aqueles que já estão já se insubordinando, a liderança não tem quem colocar no lugar. Isso tem acontecido. Tudo é a Bíblia, é perfeita. Diz o quê? A soberba precede a ruína. A humildade precede a honra. Eles poderiam estar numa situação totalmente diferente hoje, mas eles escolheram a arrogância, a soberba e não a humildade. E o que me impressiona é que o pastor Dinice Prestes, agora ele vem olhar para as pessoas e dizer, nós temos que ser humildes. Nós o quê? Que ele está dizendo é vocês, né? Ele só fala nós para poder parecer que eles estão incluídos nesse nós. Não estão. Eles são a cúpula, eles mandam. Eles estão acima de todos. Você é que tem que ser humilde e obedecer cegamente, sem questionar. Ok?
Então, perceberam? Eu queria compartilhar isso com vocês. Mas vamos voltar aqui ao que o pastor Dinice Prestes estava ensinando nesta aula. Então, ele fala o seguinte: eu vou perguntar para você o seguinte: a ideia que você tem de escola bíblica, você acha que seria unanimidade para todos? A minha sugestão, pastor Dinice Prestes, é que vocês fizessem uma enquete. Então, procure saber, em vez de você já afirmar que é do jeito que você acha que é, e que não importa o que as outras pessoas pensam, porque não vai ter unanimidade, por que não faz um teste? Faz uma enquete. Pergunte se as pessoas querem mudar, então, o pregador da escola bíblica. Pergunte se as pessoas gostariam de ter um formato diferente. E aí você vai poder falar em unanimidade. E ele continua dizendo o seguinte: então é muito fácil você, segundo a razão, ou seja, ele já de antemão, ele já disse, se você não está concordando com o que estamos fazendo, você está na razão. Por quê? Porque eles estão na revelação. Eles estão trazendo para vocês a vontade de Deus. Mas será que é a vontade de Deus? Opa, você não pode perguntar. Você não pode questionar. Se você perguntar, se você questionar, você está na razão, você já está errado. Então, por isso que ele faz questão de antecipar. Se você perguntar, se você questionar, você já está errado, está segundo a sua razão. Então, é muito fácil você, segundo a razão, você criticar um trabalho que está sendo feito. Não faça isso, não critique. Mas você, será que faria um trabalho melhor? Isso é razão. Então ele está dizendo o seguinte: olha, você está criticando, mas você faria algo melhor? Bom, primeiramente, eu até sugeriria que para você falar em algo melhor, que tal se você saísse aí desta bolha, pastor Dinice Prestes? Me perdoe, só uma forma de expressar, porque a Igreja Maranata é muito fechada. As pessoas não podem participar, eventualmente, de outras reuniões de grupos evangélicos. Então, por isso eu estou fazendo esta referência. Então, se você saísse daí e um dia fosse assistir uma escola bíblica da igreja, sei lá, da Presbiteriana de Pinheiros, por exemplo, e assistisse à escola bíblica, veja como é. E depois faça uma avaliação se aquele modelo, será que não seria melhor do que o que vocês estão adotando? Então, a questão não é você jogar isso para o membro e dizer, você faria melhor? Não, mas é você que tem o poder e a autoridade aí na mão. Vocês são os donos do negócio. Então, o que a pessoa, no máximo, uma pessoa pode dizer é o seguinte: olha, será que não poderia melhorar? E caberia, então, a você, pastor Dinice Prestes, levar a questão para o pastor Gedeuti e dizer, olha, que tal se nós fôssemos buscar no meio evangélico um formato melhor para a escola bíblica? E eu acredito que vocês vão encontrar em qualquer igreja evangélica um modelo melhor do que este da Igreja Cristã Maranata. É a minha opinião, tá bom? Então eu acredito que isso não é razão, isso aí é uma coisa razoável. Que tal, pelo menos, tentar? Se você está falando de humildade, não seria uma boa oportunidade, então, de você dar ouvidos a estas pessoas que estão chamando atenção para isso? Seria uma forma de vocês, então, terem a humildade de ouvir e de buscar um modelo melhor, não é? Então, aí ele complementa dizendo, não, falando como se fosse outra pessoa dizendo, não, eu tenho uma ideia, eu penso diferente. Na verdade, ele está dizendo isso para poder falar para você. Você não pode pensar diferente. Não pode. Toda seita religiosa é assim. Você não pode pensar diferente, você não pode raciocinar e você não pode questionar, tá bom? E aí ele continua agora, vai passar para o segundo ponto. Já vi gente questionando também assim, pastor, essa questão dessa preocupação com números, eu acho que isso não está certo, porque agora o presbitério quer saber quantos responderam, quantos estavam presentes. Então ele está dando um exemplo de uma crítica que eles receberam. E a crítica que eles receberam foi em relação a essa cobrança em relação a números, né? Então vocês querem saber quantas pessoas que responderam à escola bíblica, as perguntinhas, quantas pessoas que estavam presentes, e fica essa pressão em cima dos pastores, né? Aí ele está colocando como se fosse uma pessoa qualquer. E aí qual é a resposta que o pastor Dinice Prestes vai dar sobre essa questão de cobrança de números? Cobrança de números. Ele vai usar 3 exemplos.
que são o seguinte, né? Mas como é que nós sabemos que lá, no dia lá que estavam buscando lá a bênção com o Espírito Santo, tinha 120 reunidos? Então, o primeiro exemplo que ele dá é o do Pentecostes. Estavam aproximadamente 120 pessoas reunidas quando, então, houve a descida do Espírito Santo sobre aquele grupo. Então, pastor Diniz Preste, o que é importante observar aqui é que você, a meu ver, tá bom? Com todo respeito, mas foi muito infeliz nesse seu exemplo. Por quê? Porque a contagem que foi feita, o registro do número de 120 pessoas, não foi para fazer nenhuma cobrança em cima das pessoas que estavam ali naquele grupo ou na liderança. O registro dos números foi para registrar a manifestação da glória de Deus sobre aquelas pessoas. Não foi para poder cobrar. Imagine, por exemplo, assim, Deus falando, registra aí quantas pessoas estavam lá. Aí Jesus olhando lá, Senhor, Pai, uns 120 pessoas. Como é que pode uma coisa dessas, não é? Eu multipliquei o pão para 5.000 pessoas, curei coxos, curei cegos, ressuscitei o filho da viúva de Naim, fiz milagres, era uma multidão me seguindo em tudo quanto é lugar. E aí eu morro, aviso que vou enviar o Espírito Santo e só tem 120 pessoas. Então parem e pensem. Será que esse número foi colocado ali, essa contagem foi feita para fazer cobrança? Para poder cobrar resultado? Como assim 120 pessoas? Tinha que ter pelo menos aqui umas 10.000 pessoas. Que absurdo. Então, pastor Diniz Preste, eu acredito que você foi muito infeliz neste comentário. Porque ele não tem nada a ver. O propósito do levantamento daquele número não tem nada a ver com o propósito da Igreja Maranata de ficar levantando números. E que você mesmo vai reconhecer depois que é para poder fazer cobrança, para cobrar. Né? E o propósito no Pentecoste não era de fazer cobrança. Agora vamos ao segundo exemplo que o pastor Diniz Prestes trouxe. Ele disse assim, como é que nós sabemos que foram quase 3.000 que se converteram na primeira pregação de Pedro? E a pergunta que eu faço é, o registro desses 3.000 foi para cobrar? Foi para cobrar as pessoas? Foi para cobrar Pedro? Poxa, Pedro, enchi você do Espírito Santo. Tinha uma multidão aí e só 3.000 pessoas se converteram? Então o registro foi para poder fazer cobrança? É um absurdo 3.000 pessoas só. Ô Pedro, você tem que falar melhor, trabalhar melhor, convencer mais aí, porque na verdade você tinha que alcançar um número bem maior. Então, meus irmãos, acredito mais uma vez, totalmente infeliz, este exemplo do pastor Diniz Prestes. A contagem não tinha nada a ver com cobrança, ao contrário, era para mostrar que ali foi uma grande manifestação de Deus, uma operação maravilhosa, onde 3.000 pessoas aceitaram aquela palavra de Pedro. Não foi para fazer cobrança. Não é a mesma questão da Igreja Maranata. Longe disso, ao contrário disso. Porque a cobrança da Igreja Maranata por números é por um propósito totalmente diferente. Não é para manifestação de glória de Deus, mas é para poder manter as pessoas debaixo ali daquela liderança, obedecendo e fazendo e cumprindo e atendendo e fazendo e produzindo ali o que eles querem. Então essa aqui é a minha visão. Infeliz este comentário. Mas vamos ver o terceiro. Como é que nós sabemos que os que comeram do pão que foi multiplicado foram quase 5.000? Então tem a passagem, Jesus multiplica o pão. E ficou registrado. Por que ficou registrado? Porque houve o registro do número dos quase 5.000. Foi para a glória de Deus ou foi para cobrar? Será que Deus queria cobrar Jesus? Ô Jesus, que isso? Multiplicou só para 5.000? Vamos melhorar esses resultados aí, não é, Jesus? Será que foi? Ou seja, mais uma vez eu quero insistir, um exemplo totalmente infeliz e usar a Bíblia para poder tentar fundamentar o que eles estão fazendo que não tem nada a ver com o que está na Bíblia. Os números registrados na Bíblia não tem nada a ver com o propósito dessa cobrança
que a Igreja Maranata fica fazendo em cima dos pastores. Agora, para que isso fique claro, ele vai dizer isso aqui com todas as letras. Então, alguém contou, então, como se fosse a mesma coisa. E ele diz o seguinte: e é função do presbitério, porque isso é governo, eles que mandam, e o pastor tem que ter essa humildade. Então, o que acontece? Mais uma vez, ele vem falar de humildade. Então, o presbitério, o governo mandou você contar para poder satisfazer, muitas vezes, as vaidades do líder que quer ficar lá dizendo que tem tanto, que cresceu tanto, que... E você, pastor, você tem que ter humildade e aceitar. Então, a humildade é sempre sua, pastor, nunca deles. Você tem que ser humilde e baixar a cabeça. Entenderam? Então, é você que tem que se humilhar diante deles. Eles não conseguem dar um só exemplo de humildade no modo como eles estão conduzindo as coisas. Mas vamos lá. Então, ele diz o seguinte, como se um pastor estivesse dizendo. Então, olha só, como se um pastor... Não, eu não tenho satisfação para dar, não. Como se um pastor tivesse, não, eu não tenho que dar satisfação, né, de ficar apresentando números. E veja, a questão não é que o pastor tenha que ficar dando satisfação, é que o pastor está sobrecarregado de tarefas para ainda ficar fazendo esses levantamentos. A questão não é satisfação, a questão é, será que é razoável ficar colocando tanto peso assim nas costas dos pastores, simplesmente para atender uma questão de vaidade? Porque eu pergunto para vocês, olha, antes do satélite a igreja vinha crescendo e não tinha essa contagem. Ninguém queria saber quantas pessoas tinham na escola bíblica, não é verdade? No meu tempo, por exemplo, a igreja, ela crescia. E eu via a igreja crescer no meu próprio ministério, em todos os lugares que eu passei. Então, a igreja crescia e eu nunca tive que mandar números para presbitério nenhum. Então, a igreja tinha escola bíblica, a igreja tinha culto à noite, a igreja tinha culto todo dia e a igreja crescia. Normalmente ela crescia, não é porque era eu, é porque toda a igreja, em todos os lugares, ela estava crescendo. Né? Se eu olhasse para o lado, olhasse para os ministérios dos pastores que estavam no mesmo polo que eu, todas estavam bem, estavam crescendo e ninguém ficava mandando números para presbitério. Não é? A única oportunidade que nós tínhamos que ficar mandando números é quando eles faziam a grande evangelização, que aí era o presidente que vinha e a gente tinha que fazer contagem. Mas fora isso, apenas os relatórios mensais informando, né, para que eles pudessem manter o controle do número de membros da igreja. Nada desse negócio. Quantas pessoas estavam na escola bíblica? Quantas pessoas mandaram respostinha das perguntas? Não tinha isso. E a igreja crescia. E estranhamente agora eles estão fazendo todo este levantamento e a igreja só diminuindo. Mas vamos lá. Aí ele vai dizer o seguinte: eu tenho satisfação para dar. Então ele está dizendo que ele tem que dar satisfação. Eu estou ligado a um presbitério. Ora, não é que ele esteja ligado ao presbitério, ele é o presbitério. Então, quando ele diz que ele tem que dar satisfação, ele tem que dar satisfação para quem? Para ele próprio. Porque ele é o presbitério. Ele é parte do conselho presbiteral. Então, ele está dando um exemplo, dizendo assim, ó, você tem que dar satisfação, porque eu tenho que dar satisfação, mas é diferente. O pastor lá embaixo, ele tem que dar satisfação para a cúpula. Agora, ele não, ele é a própria cúpula. Perceberam a diferença? E ele continua aqui, ó. O pastor, ele tem que dar resultado. Então, aqui fica claro que ele está realmente falando com pastores. Então, lá em cima, quando ele ficou falando, não, o pastor não, aqui são alguém da membresia, uma das ovelhas estão. Não, na verdade, parece aqui que são os pastores. Tanto é que ele está falando com o pastor. Né? O pastor tem que ter essa humildade de aceitar. Então, você vê que ele está se comunicando com pastores aqui. Embora ele não quis reconhecer isso lá em cima, né? Mas aqui a verdade acaba aparecendo. Então aqui ele está falando sim com pastores e está dizendo que ele tem que dar satisfação, mas na verdade ele é o próprio presbitério. O pastor ele tem que dar resultado. Então o pastor tem que dar resultado. É como se o pastor fosse o gerente de um banco. Gerente de um banco tem que dar resultado. Se o banco não der lucro, então alguém lá da presidência vai tomar providências, porque banco tem que dar lucro. Porque banco, se não der lucro, o banco fecha.
algum negócio, algum comércio também tem que dar lucro, porque se não der lucro, vai fechar, não vai ter sentido de existir. Só que igreja não é banco, igreja não é comércio, igreja é um organismo vivo. É como eu falei, antes não tinha esse monte de cobrança e a igreja crescia. Por que não cresce mais? As pessoas têm que fazer a meia-culpa. E ele está dizendo, se não está dando resultado, tem alguma coisa errada na sua igreja, no seu ministério. Ele quer dizer, então, que se não está crescendo, se ele não está apresentando números crescentes, o problema está com o pastor e com o ministério. Eles não fazem a meia-culpa, eles não conseguem olhar para si mesmos e pensar, será que o problema não está aqui na cúpula? Será que o problema não está aqui neste modelo, neste satélite, nesta escola bíblica? Será que o problema não está em nós? Por que ele transfere o problema para os outros? Porque não tem humildade para poder parar e pensar. O problema pode ser a própria cúpula da igreja. E percebam, eu vou aqui até fazer esta referência para poder chamar a sua atenção. Acredito que um pastor esteja fazendo um trabalho, que leve então, consiga fazer um trabalho, arruma um visitante, né? A pessoa gosta da igreja, leva para a escola bíblica, essa pessoa pode não voltar nunca mais. E aí tudo aquilo que ele construiu pode se perder na escola bíblica. Porque imagine você levar um visitante para uma escola bíblica para poder ficar assentado o pastor lá de cantinho e todo mundo assistindo uma televisão ou um telão. E aí vem lá o presidente da igreja. Vamos falar aqui de Apocalipse, vamos contextualizar, porque Pedro tinha um galo e tinha uma rede, e a rede de Pedro era furada para fazer galinheiro, era a rede de fazer galinheiro, era uma rede velha, e Pedro não tinha barco, porque o barco era de Zebedeu. Mas Zebedeu não é o pai de Pedro, Zebedeu é o pai de Tiago e de João. Enfim, aí você leva a pessoa que você conseguiu evangelizar num culto de domingo à noite, você leva para uma escola bíblica e ele fica lá escutando. Porque Pedro tinha uma rede furada para fazer um galinheiro, e tinha um galo que cantava e que não canta mais, e que o barco era de Zebedeu. Aí a pessoa olha para aquilo e pensa assim, gente, o que será isso aqui, né? Deus que me livre, não volto mais. Então, a meia-culpa que eles deveriam fazer é, será que a igreja não está diminuindo exatamente por culpa deles? E eles dizem que a culpa é do pastor. Eu queria trazer essa reflexão aqui. É uma crítica que eu faço naturalmente de fora, mas que se eles um dia quiserem, né, pensar que a humildade pode ser a solução para eles, eles poderiam rever algumas coisas, parar de culpar os outros, parar de processar pessoas. Ao contrário, de inclusive reparar os danos causados a essas pessoas, pedir perdão e acertar isso aí, não é? Agora, será que eles teriam humildade para aceitar uma sugestão? Acredito que não, né? Mas quem sabe, né? Tudo é possível. Mas vamos lá. Pastor Dinice Preste, ele continua dizendo o seguinte: e a função do presbitério é cobrar. Então aqui você vê a grande diferença entre os exemplos que ele deu e o que eles querem fazer com os números. Os exemplos que ele deu eram de números registrados para a glória de Deus. E o que eles querem com esses números? Cobrar as pessoas. E ele diz, cobrar e ajudar e socorrer o pastor. Será que eles querem socorrer o pastor? Ou eles querem mudar o pastor que não está atendendo o que eles querem? E ele diz, e a função do presbitério, cobrar e ajudar e socorrer o pastor. O pastor, às vezes, está precisando de uma ajuda. Eu estou aqui até impressionado. Eu nunca vi presbitério oferecer ajuda para pastor. Experimente dizer assim, pastor, olha, eu moro numa cidade que é quente, precisamos de um ar-condicionado. Veja a resposta. Aqui na igreja tem uma pessoa que vai fazer um exame, o exame é muito caro, o SUS não pode atender de imediato, este exame custa, sei lá, R$5.000. Experimente comunicar isso ao presbitério. Veja se o presbitério vai ajudar. Então o pastor ele tem muitas vezes que ficar administrando tudo
sendo cobrado, mas eu não vejo eles oferecerem ajuda para o pastor. Eu vejo só cobrança, cobrança, cobrança. E aí eu abro o espaço aqui para você que é pastor da Igreja Maranata. E quiser, diga se eu estou mentindo. Se o presbitério está ligando para te oferecer ajuda ou se ele só liga e manda mensagem pelos coordenadores para fazer cobranças. Só cobranças. Pastor, seja sincero e diga aí se eu estou errado. Pelo menos é o que eu percebo. Então, o pastor precisa de uma ajuda, o pastor tem luta, tem aflição, o pastor tem problema, e o presbitério às vezes ele vai ter que agir. A ovelha pode até não entender. E verdade, é muito difícil de entender isso. Porque ele falou aqui uma verdade. Pastor já está sobrecarregado, tem muitos problemas. Pastor tem casa, pastor tem trabalho, pastor tem família, pastor tem negócios, pastor tem dívidas, pastor tem preocupação. É o colégio dos filhos, é o andamento da sua casa, né? São as pessoas da igreja que precisam disso, precisam daquilo, precisam de oração. E ainda tem que cuidar de igreja, limpar a igreja, e atender seminário e mandar resposta. Pastor sobrecarregado. E vocês fazem o quê? Cobrança, cobrança, cobrança. Não é? Em vez de realmente ajudar, cobrar. E aí ele diz o seguinte: o presbitério tem que agir pelo bem do rebanho. Será que é pelo bem do rebanho ou sempre pensando na instituição? E ele continua: e às vezes pelo bem até do pastor que está sem condição de estar exercendo aquele governo. Então eles querem números para poder cobrar e para poder ficar identificando pastor que não está fazendo o que eles querem para poder então fazer as suas mudanças, como está acontecendo agora, que eles estão dizendo que vão mudar as coordenações. Então é só cobrança e colocar a culpa no pastor. E ele continua: a cobrança existe em tudo na nossa vida profissional. Você não é cobrado? Exatamente, pastor Diniz Preste. As pessoas já são tão cobradas. Os pastores são cheios de responsabilidade, todos os membros, é cobrança, cobrança, cobrança. É só cobrança, só cobrança. Na sociedade, cobrança. No trabalho, cobrança. Na escola, na faculdade, cobrança, cobrança, e provas e tarefas e tudo. Aí você vai para a igreja. Eu vou agora tirar aqui um tempo de refrigério para minha alma. Aí vem um líder cobrando, 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 cobrando. Irmãos, vocês acham isso razoável? Eu acho isso um absurdo, mas é a minha opinião. Então, pastor Diniz Preste, me perdoe, eu acho que você foi extremamente infeliz nos exemplos e também com essa sua aula para poder trazer mais peso sobre as pessoas, sobre suas lideranças e sem sequer fazer meia-culpa. Que tal você, em vez de falar sobre humildade, vocês começarem a dar exemplos de humildade? É a minha sugestão, tá bom? Se tiver alguma humildade, quem sabe, né? E vocês podem tomar alguma providência, fazer alguns ajustes, correções e as coisas melhorarem, tá bom? Meus irmãos, eu agradeço a sua audiência e a sua paciência. Desejo que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.